Olá, olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Vamos iniciar o quarto vídeo de ensinamento no dia de hoje. Se você não me conhece, eu me chamo Camila Reis, fui levantada pelo Senhor para ser uma porta-voz dele aqui na terra. E todos os dias nesse canal nós oramos pelas manhãs, juntos, oramos a palavra, e de segunda a sexta, às 8 horas da noite, nós temos vídeos como esse de ensinamento, sendo na segunda e na quarta live ao vivo. Eu peço para que você curta, para que você compartilhe, para que você comente esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações para que você possa receber os vídeos todos os dias aqui no canal. Nós estamos essa semana falando sobre as faces de Deus que foram reveladas mediante Jesus Cristo. Se você não viu os outros vídeos, vai lá onde está listado ao vivo, porque os 3 primeiros vídeos desta semana foram feitos ao vivo. Geralmente eu faço a live dia de segunda e dia de quarta, mas como foi feriado essa semana, eu consegui fazer também na terça, às 8 da noite. E o Senhor hoje quer nos revelar, né? Uma das faces que Jesus ele revelou e manifestou aqui na terra foi a face do homem, né? Do homem. Quando nós olhamos para o homem, nós vemos que o homem ele necessita de relacionamento, né? E Deus disse para que o homem não ficasse só, para que ele não andasse só. Tanto que quando Jesus ele começou o seu ministério, ele não andou só. Ele levantou 12 discípulos, 12 apóstolos para caminhar com ele. E lógico que teve mais seguidores, como a gente vê na Bíblia. Então ele se relacionou com as pessoas, né? Jesus ele vem e manifesta essa face de Deus, essa face de homem, nos mostrando a importância de nos relacionarmos. E a Bíblia fala que no meio da comunhão Deus ordena a bênção. Então ele vem e revela, amém? Ele revela essa face de relacionar conosco. A questão é que Deus e Jesus, amém? Não é um homem imperfeito. Ele é um homem perfeito. E ele se manifesta como um homem perfeito. Amém? E aí nós vamos ver que aquilo que nos separou de Deus, amém? Que foi um homem imperfeito. Um homem imperfeito que pecou, amém? Que pecou e levou toda a descendência, né? Ao pecado. Nós somos descendentes do homem imperfeito que pecou. Por conta de um homem perfeito que manifestou a face de homem de Deus perfeito, nós hoje estamos novamente nos relacionando com Ele, com Deus que é perfeito. Então, nós vamos ver isso. Amém, amados? Nós vamos ver isso, descrito aqui, ó, para ficar exemplificado na Bíblia. Eu tenho colocado ali para você abrir a Bíblia comigo, amém? É importante isso, para que a palavra ela entre em você crie esse hábito de estar meditando nas Escrituras, escrevendo, estudando. Isso é muito bom para a sua vida espiritual. Romanos capítulo 5, verso 12 diz assim: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos ver lá no verso 15 de Romanos 5. Lá no verso 15 de Romanos 5 está dizendo assim: mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem. Mas a graça de Deus é muito maior e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Então nós vamos lá. A face de homem de Deus foi revelada por Jesus, mas a face de um homem perfeito e não de um homem imperfeito como Adão.
Então, o homem Adão condenou toda a raça humana do pecado, condenou para a morte. O pecado levou todos para a morte. Mas por conta de um homem perfeito, que revela a face de Deus como homem, todos nós agora, por meio desta graça, nos relacionamos com Deus novamente. E vamos caminhar para a vida com Cristo. Com Cristo Jesus caminhamos para a vida. O pecado conduziu à morte, mas Jesus perfeito, pela graça, nos conduz à vida. Então Jesus é o homem perfeito, que revelou a face de Deus como homem perfeito a nós. João 3,13 diz assim, João 3,13 diz assim: ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Olha, que sobrenatural esse versículo, João 3,13. Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Então, nessa passagem, nós vamos conseguir testificar a face de homem de Deus, revelada aqui, entende? O Filho do Homem desceu do céu. Amém? O Filho do Homem desceu do céu. Nós vamos ver essa passagem quando nós adentramos ali nos Evangelhos. Se você quiser ver a trajetória de Jesus todinha, leia os Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João conta toda a trajetória de Jesus aqui. E quando nós adentramos no Evangelho específico de Lucas, nós vamos ver que Jesus tem o rosto de um homem. Amém? Ele chora, ele ri, ele participa de encontros, ele perdoa, ele entra em muitos lugares, se relacionando com as pessoas, se comunicando com as pessoas. Então nós vamos ver que Jesus ele foi na casa de Zaqueu, nós vamos ver que Jesus ele trata os pobres muito bem, ele simpatiza com os pobres, ele conversa com os pobres. Nós vamos ver que Jesus ele perdoa, né? No relacionamento ali ele perdoa. Então nós vamos ver que Jesus também perdoou o ladrão lá na cruz. Então nós vamos ver esse relacionamento, amém? Como homem. E por mais que ele era perseguido ali pelos fariseus, amém? Por muitos ali que o perseguiu, ele ainda assim exerceu de misericórdia. Nós vamos ver que uma das orações que Jesus fez é: perdoa-os, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-os, Senhor, porque eles não sabem o que dizem. Foi uma das orações de Jesus. Enquanto ele estava indo para o matadouro, sendo crucificado. Entende? Essa face de homem perfeito se revelou em Cristo Jesus. E então nós vamos ver que ele se relacionou com prostitutas, relacionou, amados, você entendeu, né? Relacionou recebendo as prostitutas, recebendo os samaritanos, os pecadores, os publicanos. E qual o propósito dessa face de homem ser revelada a nós? Qual o propósito de Deus revelar essa face de homem a nós? Nós vamos ver aqui em Lucas 19:10, falando sobre isso. Lucas 19:10, que diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a quem estava perdido. Então, a face de homem de Deus se revela. Amém? A face de homem de Deus se revela porque ele vem resgatar o que estava perdido. Ele vem, então ele nos apresentou como um homem perfeito para resgatar os perdidos. E nós vamos ver que Jesus, ele se apresenta como Filho do Homem também aos seguidores. Ele se apresentou como Filho do Homem aos seguidores nas suas ministrações, em todo o tempo em que ele estava cumprindo, fazendo a obra que o Senhor tinha determinado para ele aqui. Ele se apresenta como o Filho do Homem. Nós vamos ver aqui em Mateus 12:40.
Mateus capítulo 12, verso 40 diz assim: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E aqui há um código, né? Nós vamos olhar aqui, há um código. Jesus, ele falou muito em códigos, né, amado? Ele falou muito em códigos. E ele falou em códigos para que os filhos das trevas não discernissem algumas coisas, né? Por isso que ele falou muito em código. Mas hoje nós sabemos o porquê que ele disse isso em códigos naquele tempo. Porque, na verdade, ele estava dizendo de todo o processo que ele viveria para resgatar os perdidos, para nos resgatar do jugo da morte. E qual a nossa esperança? Depois que tudo isso se cumpriu, que Jesus se apresenta a nós como Filho do Homem, que Jesus, ele revela a face de homem de Deus. Então, qual é a nossa esperança? Nós vamos ver que ele fala novamente aqui. Lucas 17, 24. Lucas 17, 24, nós vamos ver. Pois o Filho do Homem no seu dia será como o relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Eu vou ler de novo. Essa é a esperança que temos, amados. Essa é a esperança que Jesus deixou. E que o Espírito Santo dele, que está conosco aqui na terra, nos traz à memória o tempo todo, que diz assim: pois o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Bendito é o nome dele. Ele manifestou como homem perfeito, venceu o pecado, tomou a chave do inferno. Só ele pode julgar. Ele revelou a face de homem de Deus, uma face perfeita, de um homem perfeito, que se relaciona. E por que tudo isso? Por que tudo isso? Porque a verdade é que o pecado nos separou do relacionamento com Deus. O pecado colocou barreiras, então nós não conseguimos nos relacionar com Deus por conta do pecado. O pecado nos separa de Deus. Então a única forma de voltarmos a nos relacionar com Deus é mediante Jesus. Então Jesus perfeito, ele vem, manifesta a face de homem de Deus aqui na terra. Vence todas as coisas. E nos devolve o direito de nos relacionar com Deus. Porque a verdade é que nós precisamos de nos relacionar. E Deus quer se relacionar conosco. Ele espera esse relacionamento. Todos os dias ele nos espera. Você sabe disso. Ele olha lá do seu trono e diz: meu filho ainda não me procurou hoje. Meu filho ainda não conversou comigo hoje, mas eu estou aqui, eu estou esperando. E ele se alegra quando você chama ele. Ele se alegra quando você o chama de pai. Ele se alegra quando você o reconhece com as suas palavras, com as suas atitudes, com a sua ação. Entenda isso, amados. Entenda isso. Vamos orar. Pai santo e justo, poderoso Deus, nós te damos honra, glória e graças, ó Pai. Bendito é teu nome, ó Deus, louvado seja o teu precioso nome, Pai. Ó Paizinho, que nós diminuamos e que o Senhor cresça em nós, ó Deus. Ó Paizinho, nos ensina, Senhor, a caminhar sobre a tua verdade, sobre a tua palavra, Senhor. Desperta em nós uma sede e uma fome, Papai. Nós queremos que a tua face de homem se revele a nós. Nós queremos, ó Deus, nos relacionar com o Senhor face a face. E nós queremos que essa face de homem se revele a nós. Nós queremos construir contigo, ó Pai, um relacionamento pessoal, um relacionamento íntimo, ó Deus, onde tu és o centro, onde tu és o primeiro. Nós desejamos, ó Pai, caminhar. Nós desejamos caminhar sobre essa palavra, sobre essa verdade, sendo fiel ao Senhor, ó Pai, em todo o tempo, nos relacionando com o Senhor, ó Deus. Sim, Papai, nós não queremos colocar nada na tua frente, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, te colocar em primeiro. E queremos nos relacionar com o Senhor. Pai, quando nos faltar essa fome, quando nos faltar esse desejo, eu clamo, Papai, para que teu Espírito
produza em mim essa fome, para que teu Espírito produza em mim esse desejo, ó Pai, porque eu sei que eu sou falha, eu sei que eu sou limitada, por isso eu clamo, ó Pai, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, ó Deus, precioso seja o teu nome, ó Deus, aleluia, glória a Deus. Ele é lindo, né, amados? Ele é lindo, ele é maravilhoso. Amém? Ele é maravilhoso. Eu peço para que você curta, para que você compartilhe, para que você comente aqui. Quando você comenta, a plataforma entende que pode impulsionar o vídeo para as outras pessoas. Que no nome de Jesus, essa mensagem ela chegue aos lugares, a muitos lugares que precisa de ouvir essa mensagem. Que sejamos filhos e filhas ousados. Amém? Perto está o Senhor, amados. Está mais perto do que nós podemos imaginar. Nós precisamos, amém, ministrar a palavra. Nós precisamos proclamar. Porque se nós não proclamarmos, se nós não anunciarmos, as pedras vão falar, amados. As pedras vão falar. Porque o Senhor tem compromisso com aquilo que Ele fala. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Eu peço para que você não esqueça de curtir, amém? Aqui. E em todas as descrições nós temos o Pix para semente, caso você queira semear aqui, fique à vontade, amém? Que Deus abençoe vocês. Lembrando que todas as manhãs nós temos aqui a oração e eu espero por vocês. Se você não viu os outros vídeos, os 3 primeiros vídeos estão ali listados no ao vivo. Volta lá e veja, amém? Volta lá e veja para que você receba também as outras mensagens. Deus abençoe vocês e eu espero amanhã vocês na oração. Até lá!